Ela só queria uma nova amiga para desabafar. O que recebeu foi um pesadelo com batom escuro, olhos frios e um sorriso que escondia segredos mortais. Aline sempre foi uma garota reservada. Cresceu em uma casa onde o silêncio era mais constante que a luz do sol. Os pais viviam ocupados demais com o trabalho, e os poucos momentos de interação familiar se resumiam a jantares frios e olhares distraídos. No colégio, ela não se enturmava com ninguém. Sentava sempre no fundo da sala, escrevendo pensamentos em seu caderno de capa preta. Até que, no último ano do ensino médio, tudo mudou com a chegada de Bianca. A nova aluna surgiu do nada, transferida de outra cidade, com um ar misterioso e roupas que destoavam do uniforme. Os professores não sabiam muito sobre ela. Os colegas cochichavam que ela tinha sido expulsa de outros colégios, mas ninguém sabia ao certo motivo. O que todos sabiam era que havia algo diferente nela. Aline foi a única que pareceu interessada. Talvez porque, pela primeira vez, alguém a notou de verdade. Bianca se sentou ao seu lado logo no primeiro dia. Sorria de um jeito doce, mas havia uma frieza em seus olhos que Aline não conseguia decifrar. Com o passar das semanas, as duas ficaram inseparáveis. Bianca fazia com que Aline se sentisse viva. A levava para lugares que ela nunca teria coragem de ir sozinha. Trilhas abandonadas, festas underground, cemitérios à meia-noite. Aline, mesmo com medo, seguia. Era como se a presença de Bianca anestesiasse seu senso de perigo. E, por mais estranho que fosse, ela gostava da adrenalina. Até que começaram os jogos. Bianca dizia que a amizade verdadeira precisava ser testada. "Você confia em mim, né?" perguntava sempre com um sorriso enigmático. E Aline, hipnotizada por aquela intensidade, respondia que sim. Foi assim que começaram as provas. Primeiro, coisas bobas: roubar doces do mercado, entrar escondidas no teatro da escola, pregar peças em professores. Depois, as coisas foram escalando. Bianca pediu que Aline trancasse o armário de uma colega com um cadeado escondido, causando um surto no meio do corredor. Depois, que invadisse o carro do diretor só para mexer nos bancos. Cada brincadeira parecia inofensiva à primeira vista, mas o impacto era sempre devastador. E Aline, ela já não sabia mais quem era. Sentia prazer e culpa ao mesmo tempo. Até que uma noite, Bianca apareceu com um envelope pardo e olhos brilhando de euforia. "Hoje é o teste final, Aline. Se você fizer isso, somos irmãs para sempre." Dentro do envelope, havia fotos. Fotos tiradas da janela da casa de Aline. Imagens dela dormindo, com zoom em seu rosto, sua boca entreaberta, a coberta caída até a cintura. Aline gelou. Perguntou quem tinha tirado aquilo. Bianca riu. "Eu." "Você não percebeu que deixava a janela aberta todo dia?" Aline queria fugir, gritar, mas o medo travava suas palavras. Bianca continuou: "Para provar que confia em mim, quero que me ajude com ele." E apontou para uma das fotos. Era do professor de literatura. Um homem severo, mas gentil. Aline o admirava. E Bianca queria vingança. Disse que ele havia tocado nela, que ninguém acreditaria, e que por isso ele precisava ser exposto. O plano de Bianca era simples: plantar roupas íntimas no carro do professor, hackear o sistema da escola para enviar um e-mail anônimo e gravar a reação dele quando fosse confrontado. Aline recusou. Chorou. Implorou para que aquilo acabasse ali. Mas Bianca mudou. O olhar doce sumiu. Restou apenas o olhar gélido, cruel. "Se você não fizer, eu mostro as fotos. Digo que foi você quem me perseguiu. Que você invadiu minha vida." Aline, aterrorizada, cedeu. Aquela noite foi o pior pesadelo de sua vida. Escondida com Bianca, ela assistiu à queda de um homem inocente. O professor chorou, gritou, jurou inocência, mas as provas estavam ali. Falsas, mas bem construídas. No dia seguinte,
ele foi afastado e levado pela polícia para a investigação. A escola virou um caos. Aline não conseguiu dormir. Vomitou várias vezes, entrou em pânico, pensou em contar tudo, mas Bianca vigiava. Ligava o tempo todo, aparecia na frente da casa dela sem avisar, ameaçava de forma sutil e ao mesmo tempo cruel. Disse que se Aline abrisse a boca, acabaria como uma ex-amiga dela da antiga escola sumida até hoje. Aline acreditou. Já não comia, já não falava com os pais. Estava refém de uma amizade doentia. E então, uma tarde, Aline viu no noticiário que outra aluna do colégio anterior de Bianca havia se suicidado. Aline reconheceu o nome. Era uma menina que aparecia em uma das fotos antigas no celular de Bianca. Aline entendeu. Ela não era a primeira. No dia seguinte, Aline não foi à escola. Deixou o celular em casa, fingiu que estava doente e foi direto para a delegacia. Chorou. Contou tudo. Entregou mensagens, áudios, as fotos e os bilhetes que Bianca havia deixado em seu quarto. Os policiais levaram a denúncia a sério, e em menos de uma semana, Bianca foi apreendida. No começo, tentou se passar por vítima, dizendo que Aline era obcecada por ela. Mas não conseguiu sustentar a mentira. Outras alunas da escola anterior também vieram à tona após a repercussão do caso. E o mais chocante foi o conteúdo encontrado no quarto de Bianca. Diários onde ela narrava cada amizade como se fosse um experimento. Dizia que era divertido brincar com o psicológico das pessoas. Que amizades eram como bonecas ela usava, quebrava e jogava fora. Aline precisou de meses de terapia. Mudou de cidade. Trocou de nome. Ainda acordava suando, ouvindo a risada de Bianca nos sonhos. Nunca mais confiou em ninguém da mesma forma. E o professor, mesmo inocentado, nunca mais voltou a lecionar. A reputação havia sido destruída. Numa entrevista, ele disse: às vezes, um simples gesto de confiança pode ser o começo do seu fim. Quantas amizades a gente cultiva sem conhecer de verdade quem está do outro lado? Às vezes, o rosto mais amigável esconde intenções que nem o pior pesadelo conseguiria prever. Bianca não era só uma adolescente com problemas. Era uma predadora disfarçada de melhor amiga. E Aline, como tantos outros, foi só mais um peão no jogo sádico dela. Agora me diz, você conhece mesmo seus amigos? Ou será que um deles esconde algo sombrio por trás do sorriso? Se essa história te arrepiou, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo, que talvez esconda mais do que você imagina. Até o próximo relato. Ela salvou a vida da melhor amiga, e essa foi a pior decisão que tomou. Letícia e Paola se conheceram ainda no ensino fundamental. As duas tinham personalidades opostas. Letícia era estudiosa, calma, sempre na dela. Paola, por outro lado, era expansiva, engraçada, imprevisível. E talvez tenha sido essa diferença que as uniu tão rapidamente. Letícia se sentia protegida ao lado de Paola, como se vivesse uma aventura constante. Já Paola parecia se alimentar da estabilidade emocional da amiga, usando-a como âncora sempre que perdia o controle, o que acontecia com mais frequência do que o normal. Durante anos, as duas foram inseparáveis. Mas havia algo sombrio em Paola. Pequenas coisas, como suas crises de raiva quando contrariada, sua mania de manipular os outros a seu favor, e aquele jeito de sorrir mesmo nas situações mais desconfortáveis. Letícia ignorava esses sinais. Afinal, eram melhores amigas, e amizade de verdade supera tudo, certo? O problema começou no 3º ano do ensino médio. Paola foi diagnosticada com depressão e começou a faltar às aulas. Letícia se viu sozinha nos intervalos, sendo questionada pelos outros sobre o sumiço da amiga. Um dia, ao visitar Paola em casa, a encontrou desacordada no chão do quarto, cercada por cartelas vazias de remédio. Letícia agiu rápido, chamou o resgate e salvou a vida da amiga. Depois daquele dia, a relação das duas mudou completamente. Paola ficou mais dependente, mais possessiva e mais perigosa. Após o incidente, Paola passou a agir como se Letícia lhe devesse algo. Ligava dezenas de vezes por dia, aparecia de surpresa em sua casa,
exigia atenção total. Se Letícia demorava para responder uma mensagem, Paola enviava áudios ameaçadores, chorava, dizia que ninguém mais se importava com ela. Letícia tentava ser compreensiva, mas o peso emocional aumentava a cada dia. Paola começou a sabotar as outras amizades de Letícia. Espalhava mentiras sobre colegas de sala, mandava mensagens fingindo ser Letícia para afastá-la das pessoas. Aos poucos, Letícia foi se isolando. A família dela notava algo estranho, mas ela insistia que estava tudo bem. Só que não estava. Nem perto disso. Paola passou a seguir Letícia depois da escola. Uma vez, Letícia saiu com um garoto da sala. Na manhã seguinte, fotos dos dois foram espalhadas no grupo da turma, com frases ofensivas e manipulações grosseiras. O garoto nunca mais falou com ela. Quando Letícia confrontou Paola, ela chorou, dizendo que só estava com medo de perdê-la. E Letícia perdoou, porque no fundo, se sentia culpada por ter salvo sua vida, como se agora fosse responsável por mantê-la viva. A situação atingiu o ápice quando Paola fez um corte no braço e enviou a foto para Letícia com a legenda: "Se você me abandonar, isso aqui vai piorar." Letícia entrou em colapso. Começou a faltar às aulas, a se esconder dos pais, a ter crises de ansiedade. Tentou cortar contato com Paola, mas a amiga descobria tudo. Criava perfis falsos, hackeava redes sociais, aparecia nos mesmos lugares. E então, uma madrugada, Letícia acordou com batidas na janela. Era Paola, toda molhada, com os olhos arregalados e um sorriso quase demoníaco. "Você pensou que podia me abandonar?" Letícia congelou. A garota entrou em seu quarto, sentou na cama como se nada tivesse acontecido. "Não tem mais Letícia sem Paola. Se você se for, eu te levo comigo." Letícia tentou acalmá-la, pediu que fosse embora, mas Paola ficou ali até o amanhecer. Quando finalmente saiu, deixou um bilhete: "Você me pertence. Até o fim." Letícia não contou a ninguém. Em vez disso, decidiu fugir. Passou o fim de semana escondida na casa de uma prima em outra cidade. Quando voltou, descobriu que Paola havia sido internada. Tentou não saber mais de nada, se afastar. Mas um mês depois, um pacote chegou em sua casa. Dentro, havia uma pulseira de amizade partida ao meio, e um bilhete escrito com letras tortas: "Metade é sua. A outra vai com você pro inferno." Letícia mostrou o bilhete aos pais e finalmente contou toda a verdade. A família envolveu psicólogos, advogados e conseguiu uma medida protetiva contra Paola. Mas o trauma já estava instalado. Letícia desenvolveu transtornos de pânico, passou a desconfiar de todos ao seu redor. Anos depois, mesmo após terapia e mudança de cidade, ela ainda evita fazer novas amizades. Em uma entrevista anônima que deu para um blog de saúde mental, ela escreveu: "Salvar alguém nunca deve ser um fardo. Mas algumas pessoas não querem ser salvas. Elas só querem companhia no abismo." Paola, por sua vez, foi diagnosticada com transtornos graves de personalidade. Após a internação, teve outros surtos e foi transferida para uma clínica psiquiátrica de segurança reforçada. Lá, passou a escrever cartas para Letícia, nenhuma delas foi entregue. Mas uma última carta foi encontrada depois de um episódio em que Paola tentou se enforcar. Nela, estava escrito: "Se ela não pode ser minha amiga, ninguém mais vai ser." A carta terminou com a frase: "Ela não me salvou. Ela me prendeu neste mundo." Às vezes, as relações mais tóxicas nascem das melhores intenções. Letícia achou que estava fazendo o certo. Mas em vez de salvar uma vida, mergulhou em uma prisão emocional onde o medo e a culpa eram os carcereiros. E Paola, uma amiga quebrada, transformada em algo que ninguém conseguiu conter. A pergunta que fica é: até onde vai sua lealdade por alguém que você ama? E o que acontece quando essa lealdade se torna uma arma contra você? Se essa história te tocou ou te fez refletir, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual foi a amizade mais perigosa que você já teve? A gente se vê no próximo relato. Tem gente que sorri demais no trabalho, mas às vezes, esse sorriso esconde algo terrivelmente errado.
Em um prédio comercial na Avenida Paulista, onde funcionava uma pequena agência de marketing digital, trabalhava uma equipe de 12 pessoas, divididas entre os setores de criação, atendimento e planejamento. Um dos funcionários mais antigos era Osvaldo, um designer gráfico que sempre foi gentil, brincalhão e muito elogiado por todos. Sua fama de tiozão do café era um consenso entre os colegas. Estava sempre contando piadas, fazendo memes internos e ajudando os mais novos a se adaptarem. Mas havia algo em Osvaldo que a nova contratada, Ana, achava um pouco exagerado. O jeito como ele forçava a simpatia, o sorriso esticado demais, os olhos que raramente piscavam. Mesmo quando ninguém dizia nada engraçado, ele sorria. Mesmo nos dias mais tensos, quando todos estavam em silêncio, ele mantinha aquele sorriso firme no rosto. Ana começou a se perguntar se aquilo era um tipo de personagem. Mas o que ela não sabia é que Osvaldo não era exatamente alguém que fingia. O clima estranho ficou pior quando Ana começou a fazer hora extra para ajudar numa campanha urgente. Ela era sempre a última a sair e, por várias vezes, notou Osvaldo sentado em sua baia mesmo depois de todos terem ido embora. Sem computador ligado, sem celular, sem nenhuma tela acesa. Apenas sentado, olhando para frente, com aquele sorriso. Uma noite, sentindo-se desconfortável, Ana saiu mais cedo e decidiu observar o que ele fazia quando achava que ninguém estava olhando. Pela janela da sala de reuniões, com as luzes apagadas, ela viu Osvaldo se levantar, caminhar lentamente até a sala da diretora e encostar o rosto na porta. Ficou assim por longos minutos, apenas encostado, como se escutasse algo. Depois, voltou e sentou. No dia seguinte, quando Ana comentou de leve com os colegas, todos desconversaram. Diziam que Osvaldo era apenas excêntrico e que ela estava vendo coisa onde não tem. Mas uma funcionária do RH, mais velha, se aproximou de Ana no café e cochichou. Esse homem já estava aqui quando a agência se mudou para esse prédio. E nunca tirou um único dia de folga. Ana decidiu investigar por conta própria. Vasculhou as redes sociais da empresa, arquivos antigos, pastas de fotos de eventos. Osvaldo aparecia em todas elas. Desde o início da agência, em 2009. Mas sempre do mesmo jeito, mesmo rosto, mesmo cabelo, mesma roupa. Não envelhecia. Assustada, resolveu procurar a antiga sede da empresa e conversou com uma ex-funcionária que trabalhava com Osvaldo na época da fundação. O que ela disse fez o sangue de Ana gelar. O Osvaldo morreu em 2011. Infarto no meio do expediente. A agência fez até homenagem. Quando Ana perguntou por provas, a mulher mandou uma foto do velório, com o nome completo dele estampado na faixa de flores. E ainda assim, ele estava na agência, vivo, sorrindo. Ana não dormiu naquela noite. Chegou no trabalho no dia seguinte e decidiu gravar Osvaldo escondido, como prova. Mas quando ligou o celular, percebeu algo ainda mais aterrorizante. A câmera não captava a imagem dele. Apenas um espaço vazio, onde ele deveria estar. E, mesmo assim, era possível ouvir sua risada. Ana saiu correndo do escritório e não voltou mais. Pediu demissão por e-mail, mudou de número, bloqueou todos os contatos do trabalho. Mas ainda assim, nos meses seguintes, amigos relataram encontros estranhos com alguém muito parecido com Osvaldo, que perguntava insistentemente por ela. "Você viu a Ana?", ele dizia, com aquele mesmo sorriso congelado. Um amigo disse que o encontrou em um mercado à noite, vestindo o crachá da empresa e empurrando um carrinho vazio. Outro viu dentro de um ônibus parado, sentado no fundo, olhando fixamente pela janela. Ana tentou ignorar. Mas então, num domingo à tarde, recebeu uma carta. Sem remetente. Sem selo. Apenas com os dizeres: "Você deixou a equipe na mão, Ana. Ainda dá tempo de voltar." E um papel dobrado com a foto da equipe atual. Lá estava ele, no centro, sorrindo. Mas, ao lado, também estava a imagem dela. E ela não havia tirado nenhuma foto naquele dia. Sabe aquele colega que parece sempre igual, que nunca adoece, nunca tira férias e está sempre sorrindo? Talvez, só talvez, ele não seja bem um colega. Talvez ele seja parte de algo que nunca foi embora. E você? Já teve alguma experiência estranha com alguém do seu trabalho?
Deixa nos comentários. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais relatos assim. Porque às vezes, o que parece humano, só está fingindo. Ela nunca imaginou que, ao tentar salvar sua amiga, estaria se condenando à morte. Alice e Vitória eram inseparáveis desde o primeiro ano da faculdade. Compartilhavam risadas, confidências e até os piores momentos. Alice era o tipo de pessoa que não tinha medo de correr atrás dos seus objetivos. Já Vitória, sempre mais reservada, vivia sob a sombra de um passado doloroso que nunca conseguia contar completamente. Mas, para Alice, isso nunca foi um problema. Ela acreditava que a amizade delas poderia superar qualquer coisa. Elas passaram a dividir um apartamento próximo à universidade, e foi ali que a relação delas atingiu um novo nível de intimidade. No começo, tudo parecia perfeito. Mas, logo, Alice começou a perceber algo estranho em Vitória. A amiga se isolava por dias, desaparecia sem dar explicações, e quando voltava, seus olhos pareciam diferentes, como se estivesse escondendo algo. Alice tentou perguntar o que estava acontecendo, mas Vitória nunca respondia diretamente. Ela apenas sorria de maneira forçada e mudava de assunto. Mesmo assim, Alice persistia, acreditando que a amizade delas poderia superar qualquer segredo. Foi numa noite chuvosa de outubro que a história delas tomou um rumo sombrio. Vitória apareceu em casa mais tarde do que o usual, com os olhos vermelhos e o comportamento ainda mais estranho. Ela não queria contar o que tinha feito, mas algo em sua atitude fez Alice sentir que estava prestes a descobrir algo que poderia destruir tudo. Nos dias seguintes, Alice começou a investigar a vida de Vitória. Durante uma conversa casual, a amiga mencionou que estava indo a um evento, mas algo não parecia certo. Alice sabia que Vitória odiava aglomerações, e por isso decidiu segui-la. O que descobriu a deixou em choque. Vitória estava se encontrando com um grupo de pessoas envolvidas em rituais de magia negra. A princípio, Alice tentou ignorar as evidências, mas logo se viu forçada a enfrentar a dura realidade. Sua amiga estava envolvida com práticas perigosas, e a cada dia se afastava mais daquilo que ela conhecia. Ela tentou confrontar Vitória, mas a amiga se tornou agressiva, acusando Alice de querer arruinar sua vida. Para Vitória, os rituais e a busca por poder eram a única coisa que a mantinham viva, e ela não permitiria que ninguém a impedisse. Com o tempo, Alice percebeu que a amizade que antes parecia imbatível estava se tornando uma obsessão perigosa. Vitória não só se afastava cada vez mais de sua antiga vida, como também começou a modificar a própria personalidade. Ela ficou fria, indiferente e, muitas vezes, até ameaçadora. Foi então que Alice teve uma ideia desesperada. Talvez, se pudesse afastar Vitória desse grupo, ela conseguiria salvar sua amiga. Alice entrou em contato com um especialista em ocultismo, alguém que podia lidar com essas forças. Juntos, tentaram encontrar uma maneira de libertar Vitória do círculo de magia negra. Mas o que Alice não sabia era que, ao fazer isso, estava invocando forças muito maiores do que poderia imaginar. Na noite do ritual para tentar salvar Vitória, tudo deu errado. Alice e o especialista se prepararam para realizar uma cerimônia que, segundo ele, poderia romper o vínculo de Vitória com as forças que a estavam consumindo. No entanto, assim que começaram, uma energia pesada tomou conta do ambiente. O ar ficou gelado, e sombras começaram a se mover pelas paredes. De repente, Vitória apareceu, mas não era mais a amiga de Alice. Seus olhos estavam completamente negros, e sua voz, que antes era doce, agora era grossa e profunda, quase irreconhecível. Você não deveria ter interferido, disse ela, com um sorriso malévolo. Alice tentou resistir, mas a energia da sala estava esmagadora. O especialista tentou conter Vitória com feitiços, mas ela simplesmente riu, fazendo com que ele caísse no chão, completamente paralisado. Agora você entende, Alice. Vitória sussurrou. Eu sou mais poderosa do que você jamais poderia imaginar. Foi nesse momento que Alice percebeu que, ao tentar salvar sua amiga, ela se tornará parte de um jogo muito mais sombrio. A sala foi tomada por uma força sobrenatural, e Vitória se revelou como uma entidade muito mais poderosa do que Alice jamais imaginara. A partir daí, tudo virou um pesadelo. Na manhã seguinte, Alice acordou em sua cama,
completamente sozinha. O apartamento estava em silêncio, e a casa parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Mas, ao olhar no espelho, viu uma marca escura em seu pescoço, uma cicatriz de queimadura, como se tivesse sido tocada por algo infernal. O especialista não apareceu mais. Quando Alice foi à universidade, descobriu que Vitória havia desaparecido, e ninguém parecia se lembrar dela. As pessoas diziam que Vitória nunca havia morado no apartamento, que ela era apenas uma ficção criada por Alice. A amizade que ela acreditava ter existido não passava de uma ilusão. Alice ficou obcecada em entender o que havia acontecido, mas sempre que tentava procurar respostas, algo a impedia. Era como se Vitória ou o que restava dela estivesse sempre à espreita, esperando o momento certo para aparecer novamente. Agora, Alice vive em constante medo, tendo pesadelos todas as noites com a risada de Vitória ecoando em sua cabeça. Não importa o que faça, ela sabe que, de algum modo, sua amiga está lá, em algum lugar, observando, esperando. E o pior de tudo, ela não sabe até onde Vitória está disposta a ir para resgatar sua amizade e a alma de Alice. Quando tentamos salvar alguém, às vezes nos tornamos prisioneiros do que estamos tentando resgatar. Alice acreditava estar ajudando sua amiga, mas, no final, acabou sendo vítima de um poder que ela mal compreendia. A lealdade à amizade pode ser uma armadilha mortal. O que você faria se descobrisse que a pessoa a quem você mais ama está perdida para algo muito mais sombrio do que poderia imaginar? Se essa história te deixou em choque, não se esqueça de curtir, se inscrever e deixar seu comentário. Qual é o limite que você tem para salvar um amigo? Nos vemos no próximo relato. Às vezes, o que parece ser uma simples amizade começa a tomar rumos sombrios, onde segredos e mentiras se entrelaçam de uma forma que pode destruir tudo. Cuidado com quem você chama de amigo, porque o verdadeiro terror muitas vezes vem disfarçado de lealdade. Lúcia sempre acreditou que a amizade com Sofia fosse única. Elas se conheceram no ensino médio e, desde então, passaram por inúmeras experiências juntas. Foram mais do que amigas, eram quase irmãs. Compartilhavam segredos, alegrias e até as tristezas mais profundas. Lúcia sentia que poderia confiar em Sofia para tudo. Mas algo começou a mudar depois de um evento, algo que Lúcia nem percebeu na hora, mas que alterou para sempre a dinâmica da amizade delas. Tudo começou em um dia de primavera, quando Sofia sugeriu que elas passassem um fim de semana em uma casa isolada no campo. A ideia parecia perfeita para escapar da rotina agitada da cidade. Lúcia, animada, aceitou sem hesitar, sem sequer questionar o porquê de Sofia querer estar tão longe de todos, numa casa tão remota. Elas viajaram, e ao chegarem ao local, um lugar bonito, mas com uma atmosfera um tanto estranha, algo parecia estar errado. O silêncio era denso, e o ar parecia pesado, como se algo estivesse observando-as o tempo inteiro. Lúcia tentou ignorar, achando que sua mente estava criando essas impressões devido ao ambiente desconhecido. A primeira noite foi tranquila, mas, à medida que o fim de semana avançava, Lúcia começou a notar comportamentos incomuns em Sofia. Ela ficava mais distante, olhando fixamente para pontos vazios da casa, como se estivesse ouvindo algo ou alguém. No início, Lúcia pensou que era só cansaço, mas à medida que os dias passavam, as atitudes de Sofia se tornaram mais estranhas. Ela evitava falar sobre o que estava acontecendo e, sempre que Lúcia tentava puxar um assunto, Sofia desviava o olhar e mudava de conversa. Na segunda noite, enquanto Lúcia tentava dormir, ouviu barulhos vindos do andar de cima da casa. A princípio, pensou ser o som da casa antiga, mas o som era diferente, quase como se alguém estivesse se arrastando pelos corredores. Intrigada e, admitidamente, um pouco assustada, Lúcia decidiu investigar. Quando subiu as escadas, o ar estava mais pesado, e a temperatura da casa parecia ter caído drasticamente. Ao chegar ao topo, ela percebeu uma luz fraca vindo debaixo da porta do quarto de Sofia. Com o coração acelerado, Lúcia se aproximou e, sem fazer barulho, olhou pela fresta da porta. O que viu a deixou em choque. Sofia estava sentada no centro do quarto, com os olhos fechados, murmurando palavras que Lúcia não conseguia entender. Ao redor dela, havia velas acesas e um círculo estranho desenhado no chão. Era como se Sofia estivesse em transe, em uma espécie de ritual. Lúcia ficou paralisada, sem saber o que fazer. Ela queria chamar Sofia,
mas algo dentro dela a fez hesitar. Nesse momento, Sofia abriu os olhos, encarando Lúcia diretamente. Um sorriso sombrio se formou em seu rosto, e a expressão de tranquilidade que Lúcia conhecia havia desaparecido. Você não deveria ter visto isso, Lúcia, disse Sofia, a voz suave, mas carregada de uma intensidade que Lúcia nunca tinha ouvido antes. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Lúcia, ainda sem conseguir reagir, sentiu o pavor tomando conta de seu corpo. Sofia se levantou lentamente, e a cada passo em direção a ela, Lúcia sentia como se uma pressão invisível estivesse esmagando seu peito. Mas o que realmente a paralisou foi a frase que Sofia disse em seguida: "Eu precisava que você estivesse aqui, Lúcia. Você é parte disso." Lúcia tentou dar um passo para trás, mas seus pés estavam fixos no chão, como se algo estivesse aprendendo. Ela olhou para os olhos de Sofia e, pela primeira vez, sentiu um medo genuíno. Não era a amiga que ela conhecia. Era algo mais antigo, mais sombrio. De repente, Lúcia percebeu que o que estava acontecendo não era apenas um jogo mental ou algum tipo de trauma. Sofia estava envolvida em algo muito mais profundo, algo que transcendia a compreensão humana. Sofia se aproximou ainda mais e, com um sorriso sádico, puxou Lúcia para dentro do círculo de velas. "Você vai entender agora, minha amiga. Você vai fazer parte disso." Naquele momento, Lúcia se deu conta de que, há muito tempo, Sofia já não era mais a pessoa que ela pensava conhecer. A amizade, que antes parecia ser a maior força de sua vida, era na verdade uma armadilha. Uma armadilha para algo muito mais sombrio, e Lúcia estava prestes a ser arrastada para o abismo de uma amizade que não deveria ter existido. No dia seguinte, a casa parecia mais normal do que nunca, como se nada de estranho tivesse acontecido. Mas Lúcia sabia o que havia se passado. Ela não conseguia esquecer o olhar vazio de Sofia e as palavras ditas durante o ritual. Quando ela tentou falar sobre o que viu, Sofia negou veementemente, como se nada tivesse acontecido. Mas Lúcia não estava mais tão certa de que poderia confiar naquilo que via. O que Lúcia não sabia era que Sofia já havia sido tomada por algo mais. Ela não estava mais no controle. A amizade delas, que havia sido construída sobre anos de confiança, havia se tornado a ferramenta de um plano muito mais sombrio, e agora Lúcia fazia parte dele. Às vezes, a linha entre a amizade e a obsessão é muito tênue. Lúcia pagou o preço de confiar cegamente, acreditando que conhecia Sofia, quando, na verdade, a verdadeira face de sua amiga estava envolta em mistério e trevas. Cuidado com quem você confia, pois a verdadeira natureza de uma pessoa pode ser mais assustadora do que você imagina. Gostou dessa história? Curta, se inscreva e compartilhe com seus amigos. E lembre-se, talvez você não conheça realmente quem está ao seu lado. Até o próximo episódio. Amigos são as pessoas que você escolhe para compartilhar momentos, mas às vezes, a amizade pode ser o começo de um pesadelo que você nunca imaginou. E se a pessoa que você considera mais próxima de você tivesse segredos sombrios, mais profundos do que qualquer mistério que você já tenha conhecido? Júlia sempre acreditou que tinha sorte por ter encontrado um amigo tão leal quanto Marcos. Eles se conheceram na faculdade e, desde o primeiro dia, tornaram-se inseparáveis. Compartilhavam tudo, desde os segredos mais íntimos até as risadas mais espontâneas. Júlia acreditava que a amizade deles era imune a qualquer problema, algo indestrutível. Mas o que ela não sabia era que Marcos escondia algo dela, algo que começaria a afetar sua vida de uma maneira que ela nunca imaginou. Tudo começou com um simples convite. Marcos sugeriu que passassem o fim de semana em uma pequena cabana isolada nas montanhas. Júlia, animada com a ideia de escapar da rotina e passar um tempo sozinha com ele, aceitou sem hesitar. Quando chegaram ao local, a paisagem era deslumbrante. Uma cabana rústica cercada por uma floresta densa e árvores que pareciam quase onipotentes, estendendo-se em direção ao céu. Porém, um clima estranho tomava conta do lugar, como se a natureza ao redor estivesse de alguma forma observando-os. Na primeira noite, enquanto conversavam ao redor da lareira, Júlia sentiu uma sensação de desconforto, mas tentou ignorar, achando que era apenas o cansaço da viagem. Mas, ao acordar no meio da noite, ouviu um som estranho vindo do andar de cima. Um sussurro baixo, quase inaudível, que parecia chamar seu nome.
Sentiu um calafrio percorrendo sua espinha, mas, tentando racionalizar, pensou que era só o vento. Porém, algo dentro dela dizia que não era apenas isso. Nos dias seguintes, o comportamento de Marcos começou a mudar. Ele parecia estar cada vez mais distante, mais absorvido em algo que Júlia não conseguia entender. Ele passava longos períodos em silêncio, olhando fixamente para a floresta, como se estivesse esperando por algo. Júlia, preocupada, tentou questioná-lo, mas ele sempre mudava de assunto, dizendo que estava cansado ou apenas precisava de um tempo sozinho. Ela não compreendeu de imediato, mas uma sensação crescente de inquietação tomou conta dela. Algo estava errado, e ela sentia que não era apenas uma coincidência. Uma noite, enquanto ele estava fora da cabana, Júlia decidiu explorar o andar de cima, tentando entender o que estava acontecendo. Quando entrou no quarto de Marcos, encontrou algo que jamais poderia imaginar. No chão, havia desenhos estranhos e símbolos que pareciam antigos e cheios de significado. Em uma mesa, um livro encadernado em couro estava aberto, com páginas amareladas e cobertas de anotações em uma língua que ela não conseguia identificar. Ao lado do livro, havia uma vela apagada e uma faca de aparência ritualística. Júlia não entendia o que aquilo significava, mas sentiu que estava cada vez mais perto de descobrir um segredo obscuro. Decidiu então confrontar Marcos. Quando ele chegou de volta à cabana, ela o encarou e perguntou o que estava acontecendo. O olhar de Marcos, que antes era familiar, agora parecia distante, vazio. Ele sorriu de forma estranha e disse: "Júlia, você não tem ideia do que está acontecendo aqui. Eu já te avisei." Foi nesse momento que a verdade começou a se revelar. Marcos não era apenas seu amigo, ele estava envolvido em um culto ancestral, uma prática sombria de rituais que remontavam a séculos. Ele havia atraído Júlia para o local não só para reviver antigas tradições, mas também para sacrifícios que iriam fortalecer o poder do culto. E ela, sem saber, era a peça central do plano. Desesperada e horrorizada, Júlia tentou fugir, mas as portas da cabana estavam trancadas. O clima de terror tomou conta dela enquanto Marcos, agora completamente irreconhecível, a forçava a participar do ritual. O círculo de símbolos no chão parecia se iluminar de uma forma sobrenatural, e o vento lá fora parecia gritar com a força de uma tempestade. Marcos, com um olhar obcecado, começou a recitar palavras em uma língua antiga. Júlia, completamente paralisada pelo medo, mal conseguia processar o que estava acontecendo. Ela tentou gritar, mas sua voz parecia abafada, como se algo estivesse selando seus gritos dentro dela. A cada palavra que Marcos pronunciava, ela sentia uma pressão crescente em seu peito, como se o próprio ar estivesse sendo retirado de seu corpo. De repente, um som vindo da floresta interrompeu o ritual. Era um grito aterrorizante, um som gutural que fez os ossos de Júlia tremerem. O rosto de Marcos se contorceu em um sorriso demoníaco, e ele começou a avançar em sua direção com a faca ritualística. Mas, antes que ele pudesse chegar até ela, algo inesperado aconteceu. A cabana tremeu violentamente, e uma força invisível empurrou Marcos para trás, lançando-o contra a parede. Júlia, aproveitando a distração, correu em direção à porta e conseguiu escapar, ouvindo os gritos de Marcos ecoando nas árvores. Mas não foi antes de ver algo que a faria nunca mais se esquecer do que ocorreu naquela noite: a sombra de uma figura alta e esquelética surgindo da escuridão, observando-a fugir. Júlia conseguiu chegar à cidade mais próxima, ofegante e completamente traumatizada. Ela foi direta para a delegacia, mas quando os policiais foram até a cabana, não encontraram nada. Marcos desaparecera, assim como todos os vestígios do culto. As autoridades tentaram convencê-la de que era apenas fruto de sua mente perturbada, mas Júlia sabia o que havia acontecido. Ela nunca mais viu Marcos, e a cabana foi abandonada, com a floresta engolindo lentamente os vestígios de sua existência. Mas até hoje, às vezes, ela ouve um sussurro no vento, chamando seu nome. E em seus pesadelos, a figura esquelética que ela viu na noite do ritual ainda persegue, lembrando-lhe de que, muitas vezes, as amizades perigosas não desaparecem com o tempo, elas só ficam mais fortes, esperando pelo momento certo para retornar. Cuidado com quem você chama de amigo. Às vezes, uma amizade pode ser a maior armadilha, e o que parece ser apenas uma conexão inocente pode se transformar em um pesadelo que você nunca mais vai conseguir esquecer. Nunca se sabe quando as sombras começam a se mover em direção a você,
disfarçadas sob a luz da amizade. Gostou dessa história? Curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais relatos perturbadores. E lembre-se, às vezes, os maiores monstros não vêm de fora, mas de dentro das pessoas que você mais confia. Você confia em seu instinto, certo? Mas o que acontece quando o que você sente dentro de si não é apenas uma intuição, mas algo muito mais profundo, algo que tenta te guiar para um destino sinistro que você não pode entender? Prepare-se para ouvir a história de uma amizade que foi testada até seus limites mais sombrios. Em um pequeno vilarejo, localizado nas montanhas, os moradores eram conhecidos por sua vida pacata, onde todos se conheciam e ajudavam uns aos outros. Mas, como em qualquer comunidade fechada, segredos estavam sempre à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Clara, uma jovem recém-chegada, sentiu que estava no lugar certo para começar uma nova fase de sua vida. Ela sempre fora uma pessoa sociável e logo fez amizade com um grupo de pessoas da cidade. Entre eles, estava Esteban, um rapaz que se destacava por sua personalidade encantadora e pela maneira como sempre estava disposto a ajudar. Ele parecia o amigo ideal, confiável, presente e genuíno. Clara, em pouco tempo, se apegou a ele como se fosse um irmão mais velho. Eles faziam tudo juntos, caminhadas pela floresta, piqueniques e até jantares nas noites de sexta-feira. Mas, com o passar do tempo, Clara começou a perceber algo estranho no comportamento de Esteban. Ele se tornava cada vez mais misterioso. Ele falava de noite sobre verdades ocultas, como se estivesse em busca de algo além da compreensão comum. Ela tentava desconsiderar, achando que era apenas conversa de quem gostava de discutir filosofia ou teorias conspiratórias. Porém, um certo dia, o convite de Esteban para acompanhá-lo a uma trilha nas montanhas mudou tudo. Clara aceitou sem hesitar, querendo passar mais tempo com Esteban e sentir que finalmente entendia seu comportamento enigmático. No entanto, a jornada até as montanhas foi longe de ser uma simples caminhada. Esteban parecia ter um destino muito específico em mente, e, conforme subiam a trilha, Clara começou a perceber que a atmosfera ao seu redor ficava mais densa, como se o ar estivesse ficando mais pesado a cada passo. Algo não estava certo. Esteban insistia para que ela o seguisse até um ponto isolado, no topo de uma colina, onde, segundo ele, algo muito importante estava prestes a acontecer. Ao chegarem, Clara viu algo que não conseguiria esquecer. Em um círculo perfeito, pedras grandes estavam dispostas ao redor de uma fogueira apagada, com marcas escuras em seu interior. Esteban se aproximou dessas pedras, e foi nesse momento que Clara sentiu um calafrio percorrendo sua espinha. Esteban, com um olhar fixo, começou a murmurar palavras em uma língua estranha, algo que ela não podia compreender. Clara tentou protestar, mas uma força invisível parecia puxar para o centro do círculo. Foi então que ela percebeu que ele não estava apenas filosofando ou brincando com crenças ocultas. Esteban acreditava piamente no que estava fazendo. Ele havia traído Clara para um ritual de invocação, algo terrível, que ele acreditava que traria um poder inexplicável. A jovem tentou se afastar, mas as pedras ao redor começaram a brilhar com uma luz sobrenatural. Esteban virou-se para ela, com um sorriso perturbador, e disse: "Agora, Clara, você verá o que significa realmente confiar em alguém." O céu escureceu de forma abrupta. Uma tempestade, que até então parecia distante, chegou de repente, e raios cortavam o céu, iluminando a cena de forma dramática. Esteban estava em transe, repetindo incansavelmente as palavras do ritual. Clara sentiu uma pressão crescente em seu peito, como se a própria natureza estivesse se fechando ao seu redor. O vento uivava, e os trovões pareciam responder aos murmúrios de Esteban. Foi quando o chão abaixo deles começou a tremer, e uma sombra escura surgiu no centro do círculo de pedras. Uma figura gigantesca e indefinida, formada de pura escuridão, parecia estar ganhando forma à medida que o ritual avançava. Clara, apavorada, tentou gritar, mas sua voz falhava. Era como se o próprio ar estivesse sendo cortado, e seus pulmões não conseguissem mais respirar corretamente. O ser que emergiu da escuridão era algo que ela jamais poderia imaginar. Uma entidade antiga, cheia de olhos que pareciam brilhar como chamas, observando-a com uma malícia indescritível. Esteban olhou para a criatura com adoração, completamente perdido em sua busca por poder. Foi então que Clara percebeu a verdade aterrorizante.
Esteban não estava apenas tentando invocar algo. Ele havia se oferecido como sacrifício para essa entidade, e ela seria a próxima. O pacto estava selado, e sua alma agora pertencia a algo muito mais poderoso e maligno. O ser, em um movimento rápido, se lançou em direção a Clara, seus olhos preenchendo sua visão. Mas, antes que pudesse alcançá-la, o mundo ao seu redor começou a se desintegrar, como se fosse uma ilusão desfeita pelo próprio tempo. Quando Clara abriu os olhos novamente, estava de volta à sua casa, suada e tremendo, sem saber como tinha voltado para a cidade. Mas a sensação de que algo estava errado nunca a deixou. Esteban desapareceu naquela noite, e ninguém na cidade nunca mais o viu. A sensação de que ele ainda a observava, mesmo a quilômetros de distância, não a deixou em paz. Clara percebeu, tarde demais, que o mal, às vezes, não se dissipa com o fim do ritual, e que certos pactos são eternos. Às vezes, a verdadeira face de uma amizade só se revela quando é tarde demais. Cuidado com quem você confia, pois nem todos os amigos desejam apenas o seu bem. Alguns estão à procura de algo muito mais sombrio, e, uma vez que você esteja envolvido, talvez não haja volta. Se essa história te deixou com arrepios, curta, compartilhe e se inscreva para mais relatos de terror e mistério. E lembre-se, em um mundo onde todos parecem ser amigos, pode ser que você esteja mais perto de um pesadelo do que imagina. Você já se perguntou o que acontece quando alguém desaparece sem deixar rastros? Quando todas as buscas falham e as pessoas simplesmente somem? Às vezes, o mistério é maior do que imaginamos, e, no caso de Mário, ele estava prestes a descobrir o que se esconde nas sombras, muito além do que qualquer pessoa deveria saber. Mário era um homem comum, de aparência comum, com uma vida tranquila em uma cidade do interior. Ele trabalhava como eletricista e gostava de manter suas coisas simples. Mas o que ele não sabia é que, naquele verão, sua vida estava prestes a tomar um rumo estranho e perigoso. Tudo começou quando ele recebeu um pedido de um cliente peculiar. Uma casa isolada nas colinas, longe de qualquer vizinhança, que precisava de reparos no sistema elétrico. O telefone da residência parecia ter sido desconectado, e o proprietário, um homem velho e recluso chamado Carlos, pediu que Mário fosse até lá sem nem ao menos explicar o que realmente precisava ser feito. Naquela tarde, Mário seguiu até a casa com uma sensação estranha, como se algo não estivesse certo. A casa, embora visivelmente desgastada, parecia ter uma aura sinistra. As árvores ao redor estavam tão densas que o céu mal conseguia ser visto. Quando Mário chegou à porta, o homem que o recebeu tinha uma expressão vazia, como se estivesse olhando por ele, não para ele. O proprietário disse, com voz fraca, "Entre. O que você veio fazer aqui vai mudar sua vida." Mário não sabia o que pensar, mas seguiu para dentro, já sentindo o peso da situação. O interior da casa era ainda mais perturbador. As paredes estavam cobertas por uma espessa camada de poeira e teias de aranha, como se o tempo ali tivesse parado. Carlos levou Mário até o porão, onde a fiação elétrica estava em curto e precisava ser corrigida. No entanto, quando Mário desceu, notou algo ainda mais estranho. O porão estava cheio de velas acesas, dispostas em padrões geométricos. No centro, havia uma grande caixa de madeira, coberta com símbolos que pareciam gravados à mão, com uma caligrafia desconhecida. Carlos, de forma inquietante, olhou para Mário e disse, "Aqui guardamos os segredos que o mundo não deve saber. As coisas que se escondem nas sombras não são para todos, mas você precisa entender. Eles o chamaram." Mário tentou manter a calma, mas algo no tom de Carlos o deixou em alerta. Ele começou a trabalhar na fiação, mas seus olhos estavam fixos na caixa, sentindo como se estivesse sendo observado. A cada movimento, uma sensação de desconforto aumentava. Quando Mário tocou em um fio, o ar ao seu redor pareceu vibrar, e ele ouviu um sussurro baixo, como se algo estivesse chamando pelo nome. Assustado, ele se virou e perguntou a Carlos sobre o que estava acontecendo. Mas, antes que pudesse falar, uma sombra grande e distorcida apareceu na parede do porão. Mário tentou gritar, mas a sua voz não saía. A sombra parecia crescer, tomando forma até se tornar algo humanoide, mas com características grotescas e distorcidas. Os olhos da criatura brilharam em um tom vermelho intenso, e Mário sentiu uma pressão em sua mente, como se suas memórias estivessem sendo sugadas.
Foi nesse momento que a figura falou, em um tom profundo e reverberante: "Você é meu agora." A criatura avançou em direção a Mário, e ele, desesperado, tentou correr. No entanto, seus pés pareciam presos no chão, como se a própria casa estivesse o retendo. Carlos, em um tom calmo, disse: "Eu avisei. Não é possível fugir. O pacto já foi selado." De repente, Mário viu flashes rápidos de sua vida passando diante de seus olhos. Momentos de sua infância, a primeira vez que encontrou seus pais, seu trabalho. Mas, em meio a essas lembranças, ele viu também uma versão distorcida de si mesmo, observando-o com uma expressão vazia. Nesse instante, a criatura se aproximou ainda mais e, em um movimento rápido, tocou sua testa. Mário sentiu uma dor lancinante, como se sua alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. Ele tentou gritar, mas sua garganta estava seca, e uma força invisível o impedia de emitir qualquer som. A sombra parecia rir, ou pelo menos Mário sentiu que estava rindo, como se fosse um espectador que tivesse acabado de ganhar uma grande vitória. Mas, em uma última tentativa desesperada, Mário se lembrou de algo que seu avô lhe dissera quando era criança: sempre que algo tentar tomar o controle de sua mente, olhe para dentro de si e lute com todas as forças. Nunca se renda. Com isso, Mário fechou os olhos, tentando se concentrar em sua própria força interior. Ele imaginou uma luz brilhante, algo que o protegesse. Quando ele abriu os olhos novamente, a criatura havia desaparecido, e ele estava de volta ao porão vazio, com o ar pesado ao seu redor. Mas algo ainda estava errado. Carlos não estava mais lá. Tudo o que restava eram as velas apagadas e a caixa de madeira, que agora estava completamente vazia. Mário conseguiu sair da casa. O peso do que aconteceu parecia o acompanhar, como uma sombra que nunca se dissipava. Ele voltou para a cidade e, depois daquele dia, nunca mais foi o mesmo. Sua mente estava fragmentada, e ele sentia que algo observava o tempo todo, como se a entidade do porão tivesse deixado uma marca em sua alma. Quando ele tentou contar sua história, ninguém acreditou. A casa na colina foi vendida e logo demolida, mas, de alguma forma, Mário sabia que o mal não havia ido embora. Ele sentia que a presença da criatura ainda estava à espreita, aguardando o momento certo para voltar, para tomar tudo de novo. O que Mário vivenciou naquela casa não foi apenas um pesadelo. Algumas experiências vão além da explicação racional e deixam marcas profundas. E você, já passou por algo que não pode entender? Deixe seu comentário, curta e compartilhe. E, se ainda não se inscreveu, não perca mais histórias como esta. Talvez a sua próxima experiência também esteja mais próxima do que você imagina. O que você faria se descobrisse que uma amizade está prestes a se tornar um pesadelo? Quando a linha entre o amigo e o inimigo se desfaz, o que resta? Uma história de traição e vingança começa quando Lucas, um simples estudante universitário, decide confiar demais em um novo amigo. Mal sabia ele que essa escolha o levaria por um caminho sem retorno, onde a realidade se misturaria com algo muito mais sombrio. Lucas sempre foi um estudante tranquilo, mais voltado para os livros do que para festas e agitações. No primeiro semestre de sua faculdade, conheceu Gabriel, um rapaz extrovertido e cheio de energia, que rapidamente se tornou seu melhor amigo. Eles dividiam as mesmas aulas, os mesmos interesses e logo começaram a frequentar os mesmos grupos de estudo. O tempo parecia passar rápido com Gabriel, que sempre tinha histórias para contar e parecia ser o centro das atenções em qualquer lugar onde estava. Mas, com o tempo, Lucas começou a notar algo estranho. Algo que ele não conseguia identificar, mas que sempre estava presente no ar quando Gabriel estava por perto. Certa noite, Gabriel convidou Lucas para uma festa que ele estava organizando em seu apartamento. O convite parecia inofensivo, um simples encontro entre amigos. Mas a atmosfera no local não era como as festas comuns de universitários. Havia algo diferente ali, algo sutilmente ameaçador. As pessoas estavam fora de si, dançando e rindo de uma maneira estranha, como se estivessem sob algum tipo de influência. Lucas tentou ignorar esse sentimento desconfortável, acreditando que era apenas o efeito de uma noite de diversão. Mas, ao olhar para Gabriel, ele viu algo que o fez parar. O sorriso de Gabriel estava diferente, mais frio e calculista, como se ele estivesse observando Lucas de uma maneira que não era amigável.
No dia seguinte, Lucas acordou com uma sensação de peso em seu peito. Ele não se lembrava muito bem do que havia acontecido na festa, mas sua cabeça estava a mil. Decidiu então mandar uma mensagem para Gabriel, perguntando o que havia acontecido. Gabriel respondeu rapidamente, dizendo que tinha bebido um pouco mais do que o normal, mas que tudo estava sob controle. No entanto, algo na resposta de Gabriel não soou certo, como se ele estivesse tentando esconder algo. Nos dias seguintes, Lucas começou a notar mais comportamentos estranhos de Gabriel. Sempre que eles estavam juntos, parecia que havia uma tensão no ar. Gabriel começava a se afastar de seus outros amigos e passava cada vez mais tempo isolado com Lucas. Algo em seu olhar havia mudado, tornando-se mais intenso, como se ele estivesse vigiando cada movimento de Lucas. O pior aconteceu quando, em uma noite qualquer, Lucas foi até a casa de Gabriel para estudar. Ao chegar, encontrou a porta entreaberta. Ele entrou sem pensar, chamando por Gabriel, mas não recebeu resposta. Ao adentrar o apartamento, algo o fez parar. Na parede, em frente à mesa onde Gabriel costumava estudar, havia uma série de fotografias de Lucas. Fotos tiradas em momentos que Lucas nem se lembrava, em lugares que ele jamais imaginou que alguém o estivesse observando. Naquela parede, as fotos estavam dispostas de forma meticulosa, criando um padrão estranho, quase como se fosse uma obsessão. Lucas sentiu um calafrio percorrendo sua espinha. Ele estava sendo vigiado, e não de qualquer maneira, mas de uma forma que beirava o sobrenatural. Ele virou-se, tentando sair, mas antes que pudesse, Gabriel apareceu, sorrindo de maneira enigmática. Você está se perguntando por que tudo isso está acontecendo, não é, Lucas? Disse Gabriel, com uma calma inquietante. Você nunca percebeu, mas eu sempre estive perto de você. Eu sempre soube o que você pensava, o que você sentia. Você foi minha escolha, Lucas. E agora, você vai entender o verdadeiro significado de amizade. O sorriso de Gabriel se alargou, tornando-se ainda mais perturbador. Ele avançou em direção a Lucas, mas algo em seu olhar estava diferente agora. Não era o olhar de um amigo. Era o olhar de algo muito mais antigo, muito mais sombrio. Lucas tentou se afastar, mas a porta se fechou atrás dele, trancando-o dentro do apartamento. Gabriel começou a recitar palavras em uma língua que Lucas não conseguia entender, mas que fazia o ambiente ao redor começar a mudar. A luz parecia oscilar, e a temperatura no quarto caiu drasticamente. A parede cheia de fotos de Lucas começou a brilhar com uma luz pálida, como se as imagens ganhassem vida. Lucas tentou gritar, mas sua voz foi abafada por uma força invisível. Ele sentiu a presença de algo mais, algo que estava agora dentro da sala com eles, algo que Gabriel tinha invocado. Você vai ser meu para sempre, Lucas, sussurrou Gabriel, enquanto uma sombra escura começava a emergir da parede. Ela tomou forma, transformando-se em algo indescritível, uma entidade que exalava ódio e vingança. Lucas sentiu suas pernas cederem. A escuridão estava tomando conta de tudo, e ele sabia que não conseguiria escapar. Quando os policiais chegaram ao apartamento de Gabriel, não encontraram nenhum sinal de luta, mas Lucas havia desaparecido sem deixar rastros. Gabriel estava lá, sentado calmamente em sua cadeira, como se nada tivesse acontecido. Ele disse que Lucas havia saído mais cedo, sem avisar. O caso foi arquivado como desaparecimento, sem nenhuma explicação. Mas o que ninguém sabia é que, nas paredes daquele apartamento, ainda restavam vestígios daquilo que Lucas havia enfrentado. As fotografias estavam lá, ainda com o mesmo brilho estranho, como se algo ou alguém continuasse a observá-las. Enquanto isso, Gabriel desapareceu também. Alguns meses depois, uma testemunha relatou tê-lo visto em uma rua afastada da cidade, mas ele parecia diferente, com um olhar vazio, como se tivesse perdido sua humanidade. O que aconteceu entre ele e Lucas jamais seria revelado, mas uma coisa era certa: amizades perigosas têm um preço. E ninguém está seguro de ser a próxima vítima. Às vezes, uma amizade pode se transformar em um pesadelo de proporções inimagináveis. E você, já teve alguma amizade que fez você se perguntar quem realmente estava por trás dos olhos daquele que dizia ser seu amigo? Deixe seu comentário abaixo, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Quem sabe eles estão mais perto do que imaginamos. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias arrepiantes como essa.
Até a próxima! O que você faria se o lugar mais seguro, onde você pensou que estaria a salvo, fosse na verdade o início de uma verdadeira maldição? Quando o novo vizinho de Clara se mudou para a casa ao lado, ela jamais imaginou que sua vida iria virar um pesadelo. Agora, ela está prestes a descobrir o que realmente acontece por trás das paredes de uma casa aparentemente normal, e como um simples olá pode levar a uma jornada de terror sem fim. Clara era uma mulher simples, recém-divorciada e tentando recomeçar sua vida em um novo bairro. Buscava tranquilidade e paz, longe da confusão e dos traumas do passado. Quando encontrou uma casa pequena e aconchegante no subúrbio da cidade, sentiu que finalmente havia encontrado um lugar onde poderia reconstruir sua paz. O bairro era calmo, as ruas arborizadas, e os vizinhos pareciam agradáveis. No entanto, havia uma casa próxima, que sempre despertou sua curiosidade. Ela ficava vazia há meses e nunca parecia ter ninguém por ali. Foi quando, em uma manhã qualquer, Clara viu um caminhão de mudanças estacionado na casa ao lado. O novo vizinho finalmente chegava. Ele era um homem mais velho, de cabelos grisalhos, com uma postura elegante, mas que parecia carregar algo sombrio no olhar. Seus olhos, de um azul profundo, pareciam sempre analisar tudo ao seu redor. Clara, sendo a boa vizinha, decidiu cumprimentá-lo e dar-lhe as boas-vindas, esperando estabelecer uma relação amigável. Porém, ao se aproximar da cerca que separava as duas casas, algo a fez hesitar. O olhar do homem foi penetrante e estranho, como se ele estivesse observando algo além do físico. Mesmo assim, Clara sorriu e disse: "Olá, sou Clara, sua vizinha. Se precisar de alguma coisa, é só chamar." O homem, com um leve sorriso, respondeu: "Agradeço, mas por enquanto, estou bem." A resposta foi curta, mas sua voz, suave e melancólica, fez Clara sentir um arrepio na espinha. O que era isso? Um simples cumprimento ou algo mais? Clara não sabia, mas algo naquelas palavras não parecia certo. Nos dias que se seguiram, Clara não conseguiu tirar o olhar do vizinho da sua mente. Ele era educado, mas sempre distante, quase como se fosse um espectador de sua própria vida. À noite, Clara costumava ver a luz da casa dele acesa até tarde, mas ele nunca saía ou interagia com os outros moradores. Ele parecia viver em um mundo à parte, e essa sensação só aumentava com o passar dos dias. Quando ela tentava socializar com ele, o homem sempre parecia estar ocupado ou simplesmente evitava o contato. Certo dia, Clara decidiu ir até sua casa para entregar uma receita que ele havia pedido emprestada. Quando chegou à porta, o homem a recebeu de forma cortês, mas com um comportamento estranho. Ele parecia apressado e evitava encará-la diretamente. Clara entrou rapidamente e entregou a receita, mas ao observar a casa, notou algo perturbador. As paredes estavam cobertas com fotos antigas, algumas em preto e branco, e havia uma grande quantidade de livros espalhados por toda parte. A maioria deles, no entanto, parecia tratar de temas esotéricos e ocultistas. Clara sentiu um calafrio ao perceber que algumas das fotos mostravam pessoas que ela jurava ter visto em algum lugar, mas não conseguia lembrar onde. Antes que pudesse perguntar, o homem rapidamente a convidou a sair. A visita ficou gravada em sua mente, mas foi uma noite específica que mudaria tudo. Clara estava em casa, já deitada, quando ouviu sons estranhos vindos da casa do vizinho. Era como se alguém estivesse arrastando móveis ou fazendo algum tipo de ritual. Intrigada e um pouco assustada, ela olhou pela janela e viu que a luz estava acesa na casa dele. Decidiu ir até lá para ver o que estava acontecendo. Quando chegou perto da porta, ouviu uma voz baixa e sibilante, algo que soava como um cântico. Ela hesitou, mas algo a impulsionou a entrar. Ao empurrar a porta, uma sensação de ar frio e denso a envolveu. Dentro da casa, o homem estava em um círculo no centro da sala, de olhos fechados, murmurando palavras que Clara não conseguia compreender. Ao redor dele, havia velas acesas e símbolos estranhos desenhados no chão. Mas o mais perturbador era o reflexo que ela viu em um espelho ao fundo, uma figura humana, com o rosto distorcido, observando a cena. Clara piscou, e a imagem desapareceu. Atordoada, ela não conseguiu mais se controlar. Antes que pudesse dar um passo atrás, o homem a encarou diretamente, com seus olhos azuis penetrantes.
Você não deveria estar aqui, ele disse, e sua voz agora era diferente, mais profunda, como se houvesse algo sobrenatural por trás dela. Com o olhar fixo nele, Clara sentiu seu corpo ser tomado por uma sensação de vertigem. As paredes começaram a tremer, e o chão sob seus pés parecia se abrir, como se o mundo estivesse desmoronando. O homem deu um passo à frente, e suas palavras ficaram mais claras. Você veio até aqui por curiosidade, mas agora que está aqui, não pode mais sair. Você foi escolhida, Clara. Você será minha próxima. As palavras ficaram distorcidas, quase ininteligíveis, e Clara sentiu uma força invisível a puxar para o centro do círculo. As velas ao redor começaram a brilhar intensamente, e os símbolos no chão começaram a brilhar com uma luz sobrenatural. Clara tentou gritar, mas sua voz estava presa na garganta. Seus pés não conseguiam se mover, e o ar ao seu redor parecia pesado e opressor. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro dela dizia que aquele homem, seu vizinho, não era humano. Ele era um ser que havia feito um pacto, e agora ele a queria para completar sua maldição. A figura distorcida no espelho voltou, agora com mais clareza, e Clara viu que era ela mesma, mas com os olhos vazios e sem vida. Em um último esforço, Clara gritou para o homem: "O que você quer de mim?" A resposta dele veio como um sussurro, quase como um eco: "Sua alma." Quando Clara acordou, estava de volta em sua casa, deitada em sua cama. Ela estava suada, com o coração disparado, sem saber se o que havia vivido era um pesadelo ou uma realidade macabra. Olhou pela janela e viu que a casa do vizinho estava quieta, sem movimento. Mas quando olhou para o espelho no canto de seu quarto, viu algo que a fez estremecer. Seu reflexo estava sorrindo de maneira sinistra, e seus olhos estavam vazios. Clara correu para fora de casa e foi até a casa do vizinho, mas quando chegou lá, tudo estava vazio. O homem havia desaparecido, e a casa estava completamente abandonada, como se nunca tivesse existido. Os policiais que investigaram o caso não encontraram nenhuma pista, e a casa foi eventualmente vendida a outra pessoa. Mas Clara sabia a verdade. O homem, o vizinho, nunca foi uma pessoa comum. Ele havia desaparecido, mas sua presença ainda estava em sua mente. E cada vez que ela olhava para o espelho, sentia como se a maldição tivesse se instalado permanentemente em sua alma. E você, já teve alguma experiência com algo que não consegue explicar? O que faria se estivesse preso em um pesadelo de verdade, sem saber como escapar? Deixe seu comentário abaixo, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de terror como essa. Até a próxima, se é que você vai querer saber o que vem a seguir.